Lego Batman, o videogame, é considerado um clássico entre os jogos Lego. Esse foi o primeiro contato de Batman para muitas crianças que cresceram na época do Play 2, Play 3, Wii e Xbox 360. E eu preciso confessar que eu nunca tinha zerado esse jogo. Eu sei, mas isso se resolve nesse vídeo. Porque como tá prestes a sair o Batman Legacy of the Dark Knight, eu achei que seria uma boa a gente fazer uma retrospectiva do primeiro jogo do Lego Batman. E eu aproveito para zerar esse jogo que estava no meu backlog há muito tempo. E como basicamente essa é a minha primeira vez zerando o jogo, eu vou compartilhar um pouco da minha experiência de como foi fechar Lego Batman. Então, será que o primeiro Lego Batman é só nostalgia? Ou de fato ele se sustenta depois de tanto tempo? Vamos descobrir isso na retrospectiva de hoje. E pessoal, fazer esse tipo de vídeo realmente dá muito trabalho, então se der para você deixar o Lego Batman comentário, o Lego Batman like, isso daqui ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado para todo mundo que faz isso, e agora sim, vamos falar de Lego Batman, o videogame. Após o grande sucesso do primeiro jogo Lego Star Wars, a antiga Traverse Tales, que agora se chamava TT Games, procurou outras empresas para adaptar a fórmula Lego. E a Warner aceitou conversar. E assim surgiu a ideia de fazer um Lego da franquia mais famosa da Warner, o Batman. E ao mesmo tempo, a TT Games foi comprada pela Warner. E pelo que sabemos, a equipe do estúdio foi dividida em duas. Uma trabalhou no Lego Batman e a outra no Lego Indiana Jones. Quando a equipe do Indiana Jones terminou o game, ela voltou e unificou o time para terminar as últimas fases de Lego Batman. Lego Batman foi lançado em 2008 para praticamente todas as principais plataformas da época. E poucas pessoas sabem disso, mas existem duas versões do Lego Batman. A principal foi desenvolvida pela TT Games para os consoles da época, o Windows e PSP. Basicamente, essa versão é igual para todos os consoles, com pequenas alterações por causa das limitações do hardware. Agora, a versão do Nintendo DS é completamente diferente. O jogo tem a mesma história, embora ela seja apresentada em cutscenes estáticas. E o mais importante, as fases são completamente diferentes. Muitas pessoas comentam que Lego Batman 1 se sustenta só pela nostalgia. Esse foi um jogo que muitas pessoas jogaram na infância nos anos 2000. Só que assim, eu não joguei esse jogo na infância. Eu tinha uma versão pirata do Nintendo Wii. Eu cheguei a jogar algumas fases, mas eu nunca terminei o jogo. E isso aconteceu quando eu tinha uns 18, 19 anos. Por isso que eu acho que eu sou uma boa cobaia para avaliar esse jogo sem o óculos da nostalgia, porque eu não tenho nostalgia por esse jogo. O game está dividido em 3 capítulos, e cada capítulo possui 5 fases. Uma das coisas que eu acho mais interessante nesses jogos antigos da Lego é como eles são muito simples e eficientes no storytelling. Como os personagens não falam, é tudo retratado de uma forma mais exagerada. Realmente passa a sensação que é uma criança brincando com seus Legos e improvisando uma história, à medida que vai ganhando novos brinquedos. O Robin, por exemplo, é muito divertido. E é ele quem dá esse tom mais leve para algumas cutscenes. Quer dizer, em algumas cutscenes, porque nessa daqui o Robin perde a cabeça. Literalmente. Mas claro que é Lego e ele tá vivo, né? Eu adoro esse Robin e as pataquadas que ele faz durante as cutscenes. E embora o jogo nunca diga que Robin que é esse, pelo que eu pesquisei no manual do game, diz que é o Tim Drake. Até porque tem o Asa Noturna desbloqueável e não ia fazer muito sentido ter Asa Noturna e Robin Dick Grayson, né? Então é o Tim Drake. Cada capítulo do jogo possui uma história focada num vilão e o seu time de vilões. No primeiro capítulo nós temos o Charada. No segundo, o Pinguim. E o terceiro, claro, o Coringa. Na verdade, não são 3 capítulos, e sim 6 capítulos. E eu, quando estava jogando o jogo, realmente não sabia disso. Eu fui descobrir isso aleatoriamente quando estava caminhando na Batcaverna. Eu imagino que muitas pessoas nos anos 2000 descobriram isso da mesma forma. Você pode, a qualquer momento, trocar a Batcaverna pelo Asilo Arkham e jogar a história na perspectiva dos vilões. Tecnicamente não é a mesma história, porque ela se passa tipo, um pouquinho antes da história principal dos heróis, mas é a mesma história, né? Convenhamos.
Agora, o mais importante é que as fases são completamente diferentes, até mesmo os chefões. E quando você junta os 6 capítulos, Lego Batman tem 30 fases e vai ter uma duração de mais de 10 horas. O que eu acho que é bastante para um jogo infantil. E isso que não é nem para fazer 100% do jogo. Se você quer pegar todos os mini kits e os red bricks, você pode ficar 15, 20 horas para fazer isso. É bastante conteúdo para um jogo infantil dos anos 2000. Quanto ao gameplay, Lego Batman utiliza as bases de Lego Star Wars. Mas temos uma grande novidade. Batman e Robin possuem trajes diferentes, que você vai desbloqueando ao longo das fases. E esses trajes permitem interagir com o cenário de maneiras únicas. O Batman possui o traje de demolição, que permite carregar uma bomba que destrói Legos metálicos. Tem o traje Glider, que permite planar após o pulo. O traje Sonic, que permite explodir vidros. E o traje Proteção de Fogo, que, bem, protege o Batman de temperaturas altas. Já o Robin tem outros sets de trajes. Temos o traje tecnológico, que permite interagir com a tecnologia em algumas partes, mas o mais importante é que você vai usar o carrinho de controle remoto. Tem o traje magnético, que é o meu favorito, e permite escalar objetos metálicos. Só que, bem, apesar desse traje ser o meu favorito, porque é muito Batman, né? Escalar uma parede desse jeito, dá uma vibe de Batman de 66. O problema desse traje é que ele é muito lento. Nossa, lento demais. E como ele é o traje que você mais vai usar durante o gameplay, se prepara para perder alguns minutinhos de sua vida com isso. Bem, o Robin ainda tem um traje que suga pecinhas Legos, e que depois você troca essas peças por um novo dispositivo Lego. E por fim, tem o traje aquático, que deixa o Robin respirar debaixo d'água. E na campanha dos heróis, você só vai realmente utilizar o Batman e o Robin. E toda a dinâmica do gameplay só vem pelos trajes. Agora, infelizmente, esse jogo é um tanto quanto bugado na versão da Steam. Não posso dizer isso na versão do PlayStation 3 e Xbox 360, mas cara, no PC, logo na primeira fase, eu fiquei preso na parte do carrinho de controle remoto. Felizmente, eu consegui resolver após dar uma pesquisada no Google e descobrir que várias pessoas estavam passando pela mesma situação. E a solução? Simplesmente ligar o V-Sync no menu. Cara, isso não faz o menor sentido, velho. Não faz o menor sentido. Mas ok, né? Resolveu o problema, tamo junto, deu pra jogar o jogo. Fora isso, a primeira fase é bem tranquila. Somos apresentados às mecânicas da corda e dos primeiros trajes do Batman e do Robin. A luta com cara de barro é simples, algo que você bate o olho e consegue resolver o puzzle na hora. Logo depois, temos a fase na fábrica de sorvetes, o que é a deixa perfeita, né, para claro o Senhor Frio ser apresentado. Essa é uma fase bem divertida, que envolve o uso dos trajes planador e magnético do Robin. Os puzzles são simples, mas envolvem o trabalho em equipe da dupla dinâmica. E esse que vai ser o ritmo de gameplay. Você pega o Batman, avança, libera o caminho para o Robin, avança, libera para o Batman e assim seguimos. Para algumas pessoas, isso pode ser bem cansativo, especialmente se você está jogando como eu, que é single player. Mas no meu caso, eu me diverti bastante e o que realmente me deixou engajado para continuar jogando foi ver mais do jogo, de ver as fases, a estética das fases, ver quais personagens eu iria liberar na sequência. E o jogo até tem uma certa noção que as fases são repetitivas. E até por isso eles tentam remediar isso com as fases dos veículos. E eu digo tenta porque infelizmente não funciona, porque essas fases dos veículos são horríveis. A primeira fase de veículo é com o Batmóvel exatamente na metade do capítulo. Tem algo extremamente satisfatório nessas fases, que é sair atirando para tudo que é lado e destruindo propriedade pública só para ver o número de studs subir. E lá no final da fase você alcançar o Super Hero. Esse é o lado bom dessas fases. Só que o lado ruim é que elas são um tanto quanto caóticas demais. A primeira fase do Batmóvel até é de boas, mas da Batlanche e do Batwing é um horror. Especialmente pelo jeito que o jogo exige que você destrua alguns objetos. Geralmente, você tem que usar o gancho do veículo para acoplar uma bomba, e aí você vai usar tudo que aprendeu nas aulas de física para soltar a bomba com momento e a bomba bater no objeto que você quer. Na teoria, até é tranquilo, mas na prática, eu acho que você está brigando com o controle o tempo todo e com os objetos que estão tentando te acertar.
Porque assim, ó, é extremamente frustrante. Você tá com a bomba, você tá indo em direção ao navio que você tem que acertar com a bomba, porque você tem que criar um momento pra bomba acertar o navio, e aí o seu veículo é destruído por uma rajada caótica de mísseis que não tem como desviar, cara. É um verdadeiro caos essa fase. E por isso que eu não consigo me divertir, porque talvez exija muita atenção para um jogo que eu não quero prestar tanta atenção, sabe? Eu quero jogar meio que no piloto automático. Mas tem uma coisa nessas fases dos veículos que eu comecei a prestar atenção. E que é, na verdade, um dos grandes pontos positivos desse jogo. Aliás, um dos pontos subestimados de Lego Batman 1. É a Gotham desse jogo. Essa Gotham é muito boa, gente. Ela tá cheia de detalhes, especialmente nas estruturas, nos prédios, nos ambientes que você joga. Tipo, nessa fase aqui, não há absolutamente nenhum motivo deles colocarem um trem passando por ali. Mas eles colocam. E isso é incrível, cara. Pô, parece realmente que eu tô vendo uma cidade aqui. Foi depois da fase do Batmóvel que eu comecei a prestar bastante atenção aí nas estruturas da fase. Não só da fase dos veículos, mas também nas fases a pé. É realmente um espetáculo visual essa Gotham. E eu não tô falando de gráficos, embora eu até acho que os gráficos do Lego Batman se sustentem para esse tipo de jogo, mas eu tô falando realmente de atenção aos detalhes, nas gárgulas dos prédios, no formato dos prédios, nas ambientações das fases, todas elas muito diversificadas, sendo que isso na teoria era para ser um problema, porque o jogo só se pode passar em Gotham. E mesmo assim, todas essas fases são bem diferentes, com seus próprios temas. Praticamente todas essas fases têm uma coisa que é só dela. Seja um gimmickzinho, uma planta que você vai ter que destruir, são fases realmente únicas. Pô, os prédios têm gárgulas, arquiteturas diferentes, o museu tem estátuas legais, tem até detalhes de sombras por causa de janelas góticas. Eu achei que isso daqui é uma ótima Gotham. E ainda tem a fase do parque de diversões com o Coringa e a Arlequina, que é muito legal. Parece um parque de diversões abandonado. E a estética que eles dão para aquela fase, embora abandonado, combina totalmente com o Batman. Tipo, não é exatamente a mesma coisa, esteticamente falando, mas lembra um pouco aquele parque futurista do Batman Máscara do Fantasma abandonado no final do filme. É que é muito interessante ver esses lugares abandonados em Gotham. Tem uma outra fase que é no capítulo dos vilões, na qual você controla o Mariposa Assassina, e você passa por vários prédios, até que do nada você passa por uma pracinha. E é uma pracinha super grande com vários objetos para as crianças brincarem. E quando você tá ali, causa uma sensação estranha, sabe? Porque é um refúgio, é uma praça super bonitinha, no meio de uma cidade toda caótica como essa. O que eles conseguiram fazer nesse jogo foi realmente incrível. A TT Games, quando desenvolveu esse jogo, comentou como era difícil fazer um Lego Batman por conta da franquia do Batman mesmo. Por ter tido tantos filmes, animações, era difícil encontrar algo único. E eu acho que eles conseguiram encontrar. Eles não se inspiraram em nenhum filme ou animação. É só um Batman. E você pode dizer que esse é o Lego Batman. Tem coisas que só esse Lego Batman tem. Quer dizer, olha o visual do Asa Noturna, que você só libera comprando. Isso daqui é tão Lego, é tão anos 2000. Então, mandaram bem demais em todo esse aspecto da estética das fases, de Gotham e da modelagem dos personagens. Agora, como ponto negativo, realmente uma pena o Asa Noturna e a Batgirl serem personagens desbloqueáveis e não personagens que você joga ao longo da história. Vamos para a fase da Era Venenosa. E eu adoro como o Robin fica brincando com a planta nessas cutscenes. E olha, podem chamar a Greta Thunberg aí, mas eu adoro pegar o trator e derrubar todas essas plantas. Nessa fase, somos introduzidos ao traje sônico, que permite quebrar vidraças. E também traje que coleta peças Lego do Robin. Esse é de longe o pior traje do jogo, tá? Porque praticamente obriga que você fique catando pequenas pecinhas do Lego por todo o mapa. Você vai ficar socando, desesperado para chegar na cota necessária para poder avançar na história. Essa sala aí que você tem que achar as pecinhas é um saco. Pô, tem que bater em quase todos os objetos para conseguir o suficiente. É um saco, eu não gosto desse traje aí do Robin. Agora, quanto à Batalha da Era Venenosa, você até se sente mal, porque quando ela sai da planta e aparece com 4 corações, você simplesmente oblitera ela em 2 segundos. A última fase do primeiro capítulo é do Charada, e é a melhor até agora. Você começa do lado de fora do banco e faz toda uma jornada até chegar ao cofre.
Agora, esse controle do glider, eu vou te dizer, hein? Tem horas que esse jogo é um pouco frustrante, seja por causa dos comandos, ou seja porque algum puzzle não fica muito claro o que você tem que fazer. Depois de uma longa batalha, Charada é derrotado e vamos pro capítulo 2. Ah, sim, tem isso daí nesse jogo, que é a mesma coisa que acontece no LEGO Star Wars. Quando você termina um capítulo, você não vai diretamente pro próximo capítulo. Você vai pros créditos do jogo e você volta pra Batcaverna. E isso era algo que tinha nos LEGO Star Wars. E que fazia muito mais sentido lá, né? Porque lá, cada capítulo era um filme. Pra mim, faz muito mais sentido desse jeito. Agora, pro LEGO Batman, não sei porquê. O capítulo 2 é do Pinguim. A primeira fase é da Mulher Gato. Uma excelente fase, especialmente por causa do aspecto visual. Eu gosto muito desses prédios e pra mim, isso tudo é muito Batman. Aliás, esse mini kit aqui me pegou demais. Você planta as flores para destruí-las um minuto depois. Eu adoro o senso de destruição desse Batman. A luta contra a Mulher Gato, eu confesso que é muito chata. É basicamente você tentar prever onde ela vai pular na sequência e atacá-la com o Robin. Provavelmente é uma daquelas fases que faz mais sentido quando você está jogando de 2. Agora, a segunda fase é aquela da lancha que eu comentei. E é um caos, gente, é um horror. É muito chato ter que ficar voltando no mapa para pegar munição só para destruir uma porta. E outra coisa, por algum motivo, os corredores são muito apertados. E você tem que ficar carregando a bomba com isso. Essa daqui é a segunda pior fase do jogo. Depois, enfrentamos Crocodilo nos esgotos. Outra fase muito legal. O Robin ganha o seu último traje, que é o de mergulhador. E é bom demais ficar pulando aqui nas costas do jacaré. E bem, quanto ao Killer Croc, ele é patético. Ele fica apenas jogando objetos de longe e depois aparece para lutar. Um dos chefões mais sem criatividade e simples do jogo. Na sequência, aparece o glorioso e inigualável Morcego Humano. Essa fase já começa com pontos extras só por ser na neve e no zoológico. Realmente, a ambientação dessa fase é o que faz ela ter uma aura especial. E eu gosto muito como na primeira parte, a gente tem um mapa relativamente pequeno, mas você fica tipo uns 10 minutos aqui, porque os desenvolvedores tiraram tudo que dava para fazer nesse mapa. Eles tiram leite de pedra com esse mapa pequenininho aqui. Mas bem, aqui a gente já tinha passado de metade das fases da campanha dos heróis, e foi quando eu percebi que o jogo realmente estava ficando um pouco repetitivo. Não por causa dos mapas, mas sim por causa dos trajes, porque não tem mais trajes novos a partir de agora, e por conta da música. Mas isso eu vou falar depois. Nessa altura da campanha, você já tem todos os trajes, e fica alternando entre eles diversas vezes ao longo das fases. E eu acho muito chato você ter que ficar trocando os uniformes nas cápsulas que o jogo coloca no meio da fase. E os puzzles acabam sendo sempre os mesmos. O piso magnético, o glider pro Batman. Por algum motivo, esses são os trajes favoritos dos desenvolvedores. Também são os meus favoritos. Mas o glider do Batman poderia ser uma função default do traje principal. E eu acho que também o fato desses trajes só servirem para você resolver puzzle, que acaba pesando contra eles. É porque você não fica animado em pegar o traje sônico para bater nos bandidos, sabe? Não, você só vai usar o traje sônico para quebrar vidro, e acabou. A fase final do capítulo, claro, é com o Pinguim. E olha, até agora, eu não sei como eu venci desse chefão. Tem toda essa mecânica que você tem que virar uma catraca para que os pinguins batam nela. E aí, redirecionem seu movimento para bater nos mecanismos que você tem que destruir. E beleza, agora eu entendi como isso funciona. Mas esse mecanismo, em nenhum momento eles apresentam antes do chefão. E aí você tá ali no chefão, você fica boiando que você não sabe o que tem que fazer, sabe? Cara, eu perdi uns bons minutos tentando entender o que tem que fazer nesse chefão. Pra mim, essa é a pior fase a pé do jogo. Especialmente se você tá jogando sozinho. Porque aí você tem que ficar controlando a catraca, enquanto que tem que destruir os capangas que vêm em cima de ti. Simplesmente não funcionou pra mim. Enfim, depois que você derrota o Pinguim, nós vamos pro capítulo final dos heróis, que é do Coringa. A primeira fase é numa fábrica do Coringão, que você precisa desviar dos poços de produtos químicos. Coisa simples, coisa divertida. Com um chapeleiro louco derrotado, vamos para a fase da Arlequina. E é uma espécie de parque de diversões abandonado que tem tudo a ver com Coringão. E apesar de ser uma localização icônica, em termos de design não tem tanta coisa nova acontecendo aqui. É bem padrão para a fase de parque de diversões.
O mesmo vale para a Arlequina, que fica desviando dos seus golpes. Mas no final, é basicamente você esperar para atacar na hora certa. Eu acho que já deu para perceber aqui nesse ponto do jogo que os chefões do Lego Batman 1 realmente são, meio qualquer coisa. Eles estão ali, tem alguns puzzles para tentar resolver, mas não é nada assim de outro mundo, nem nada disso. A fase 3 é do Batwing, outra fase caótica que envolve usar a física para atacar alvos, e assim você avançar na fase. Eu juro pra vocês que até agora não sei como derrotei o espantalho. Eu só fiquei alternando entre Batman e Robin até conseguir atirar atrás dele e isso funcionou. Não sei se é o jeito que os desenvolvedores queriam, mas funcionou. A penúltima fase é do Mariposa Assassina. É o Gold, né? O Gold está presente nesse jogo. E com grande destaque, porque ele é o cara da penúltima fase do jogo. Respeita o pai! Eu gosto bastante dessa fase. E é uma das minhas favoritas do lado dos heróis. Você anda pelas ruas, entra em clubes, dança, tem um robô, é demais. E a última fase é numa catedral, ao melhor estilo Batman do Tim Burton. Primeiro você tem esse set piece gigante com vários puzzles só para entrar no lugar. Lá dentro você começa com uma escalada. A parte da escalada que é meio sem graça. Realmente não tem nada demais acontecendo aqui. É só que o visual da catedral por dentro é muito maneiro. E aí você tem a batalha final com o Coringão. Tem toda a parte do helicóptero que você destrói, e aí você bate no Coringa e derrota ele. Tipo, se você tá esperando uma super, hiper, mega batalha final com o Coringa, você vai ficar decepcionado, sabe? Pelo menos tem a parte do helicóptero, o jogo tenta fazer um pouquinho a mais do que as outras batalhas, mas assim como todos os outros chefões do Lego Batman, é um nota 6, vai. Qualquer coisa. Só que bem, ainda resta a segunda parte do jogo, que é com os vilões. Aqui é onde eu acho que estão as melhores fases do jogo. Eu não sei se é porque eles fizeram essas fases no final do desenvolvimento do jogo, e aí eles tinham mais experiência em como montar uma fase, mas é que realmente as fases dos vilões são mais legais que as dos heróis. E eu não sei quanto a vocês, mas eu acho muito mais divertido usar os vilões. Provavelmente porque tem uma variedade maior, e até tem mais puzzles para você resolver. O cara de barro pode pular mais alto, a Era Venenosa caminha nos venenos. O Charada pode manipular guardas, e o Bane pode usar força para arremessar objetos para longe. E você não precisa ficar pulando numa máquina para trocar de roupa, sabe? E sem falar que, diferente dos trajes do Batman e do Robin, eles têm habilidades únicas para lutar. O que não passa a sensação que você tá usando o personagem só para resolver um puzzle. O Coringa, por exemplo, tem a habilidade de dar um choque quando aperta a mão do inimigo. E embora ela seja meio lenta, eu gosto de usar essa habilidade só pra rir. Gosto de fingir que eu sou realmente o Coringa e ele iria fazer esse movimento para matar umas pessoas. O Bane, por exemplo, tem vários movimentos de lutador. O Duas Caras tem duas pistolas que ajudam muito no combate de longe. Isso daqui é muito melhor do que você só usar o Batman e o Robin. Pensando bem, agora eu consigo entender por que eles fizeram o Lego DC Super Vilões, porque eles são mais legais de jogar. Acho que é muito evidente como na campanha dos heróis, faltam personagens. Não dá pra ser só o Batman e Robin, tinha que ter mais membros da Batfamília. Os 3 capítulos dos vilões possuem basicamente a mesma história dos heróis, mas as cutscenes dão um pouco mais de contexto pro que acontece. Por exemplo, no capítulo do Pinguim, tem uma fase que você resgata a Mulher Gato da prisão após ela ter sido presa pelo Batman. Isso explica porque ela reaparece na batalha final dos heróis. E além disso, eu acho que é aqui que a gente tem as fases mais criativas do jogo. Tipo essa da Mulher Gato, que você invade um museu para roubar um diamante. É bem típico da Selina Kyle, mas tem um dinossauro esqueleto que você pode controlar no meio da fase, então tá tudo perdoado. Esse sim é, sem dúvidas, um dos momentos mais legais do jogo. Tem também o robô gigante do Coringa, que aparece na penúltima fase. Robô gigante do Coringa, não preciso dizer mais nada. Ele é meio bugadinho ali na hora de dar os golpes, mas ele é muito maneiro. Como eu disse, a fase da Arlequina com Coringa é icônica demais, especialmente a parte que você tá ali na montanha-russa. E eu preciso admitir que é ainda mais engraçado você pegar a Era Venenosa e destruir as plantas por studs. Contudo, apesar do modo dos vilões ser melhor, nós temos as fases chatas dos veículos. E eu acho que aqui elas são até piores. É porque elas são até mais difíceis do que as fases dos heróis. Morri várias vezes, especialmente na fase do espantalho no último capítulo. É que sério, gente, não dá pra desviar desses tiros com essa movimentação do avião enquanto carrega uma bomba. Agora, o que chama atenção nessas fases é que, embora elas sejam melhores, nem todas têm chefões. Então você tá lá controlando o personagem e, de repente, a fase acaba. É um tanto quanto anticlimático.
É bem estranho isso que aconteceu. Eu imagino que essas tenham sido as últimas fases que eles desenvolveram e provavelmente ficaram sem tempo. Mas é uma pena, porque seria bem bacana você enfrentar o Batman e o Robin. Mas isso nunca chega a acontecer. Na verdade, eu estava esperando que a última batalha, na última fase do Coringa, fosse Batman e Robin como chefões. Basicamente, na última fase, você prepara a armadilha para enfrentar o Batman e o Robin. E fica por isso mesmo. Pô, custava colocar o Batman para você socar a cara daquele bilionário? Não, nadinha. Isso sim é muito anticlimático. Depois que você termina as fases dos vilões, aí você zerou o jogo, mas ainda falta muita coisa para você realmente terminar 100% o game. Com o dinheiro que você coletou no modo história, você pode ir até o Batcomputador e liberar praticamente todos os personagens. E agora sim, você pode ir no modo livre e pegar todos os mini-kits e tijolos vermelhos. Essa é uma parte bem divertida, mas eu confesso que não fiz tudo porque não tive tempo. Mas das que eu fiz, me diverti. É muito legal revisitar as fases e poder trocar os personagens a qualquer momento, sem precisar entrar naquelas malditas cápsulas de uniformes. Se você fizer o modo Super Hero em todas as fases, vai liberar 2 novas fases. Uma extra na Mansão Wayne e outra no Asilo Arkham. Ainda existem 2 personagens secretos, Ra's al Ghul e Rush. Contudo, a maioria dos desbloqueáveis é vilão. Os únicos heróis extras que temos são Asa Noturna e Batgirl. Uma das coisas mais legais que tem de liberar personagens é que eles ficam andando no hub. Na Batcaverna nem tanto assim, porque só tem o Batman e o Robin. E depois você pega a Batgirl e o Asa Noturna, eles ficam ali andando, mas são só 4 personagens. No Asilo Arkham é muito mais legal, porque vira uma bagunça geral tanto personagem caminhando em tela. Também é possível criar personagens custom no Asilo Arkham. E esse modo aí parece, meio qualquer coisa, mas na verdade você pode criar alguns personagens da franquia do Batman ali. Você tem a Salteadora, você tem o Jean Paul Valley, você tem o Máscara Negra. Acontece que esses personagens estariam no jogo originalmente, mas no final, pelo jeito, não deu tempo para colocar eles. Peças deles continuaram no jogo e por isso você pode montar eles. Então é um jeito de você ter um outro personagem de herói, porque você pode fazer a Salteadora. E o bonequinho da Salteadora ficou muito maneiro. Mas assim, jogar Lego Batman e zerar pela primeira vez é meio que voltar no tempo, mesmo que eu não tenha jogado eles lá no passado, sabe? É que é um jogo que tem um gostinho de férias da escola, que você iria completar lá no dia 15 de janeiro com 40 graus na cidade que você mora, depois de passar semanas tentando fechar 100% do game. E eu digo isso sem nem ter jogado esse jogo quando era adolescente. Mas ainda assim ele conseguiu me dar esse sentimento. Uma outra coisa que é muito memorável e a galera gosta bastante é a trilha sonora. Isso porque é a trilha sonora do Batman do Tim Burton. E eu entendo perfeitamente por que as pessoas gostam. Realmente, são músicas excelentes. Mas eu não gosto quando eles fazem isso, tá? Até porque isso limita muito a trilha sonora do jogo. Pessoalmente, eu acho que as músicas se repetem demais nesse game. É totalmente diferente das músicas de Lego Star Wars, porque elas se encaixam melhor no contexto dos jogos, porque lá são os filmes. Eles estão aplicando a música dos filmes num contexto de filme. Mas aqui no Lego Batman não tem nenhuma ligação com o filme. Então, embora eu reconheça que todo mundo ame isso, eu sou meio que o chato que não gosta. Só que também é preciso reconhecer que as músicas são icônicas e, sem dúvida, colocar essas músicas no jogo ajudou a perpetuar o legado delas. Porque tem gente que conhece essas músicas por causa de Lego Batman, e não por causa de Batman do Tim Burton. E eu estaria mentindo se falasse que não gostei de escutar o tema do Batman mais calmo aqui na fase da Era Venenosa. É demais, a música é ótima, mas eu acho que tinha que ter uma variedade maior na trilha sonora. E eu amo as cutscenes e a simplicidade dessa história. Lego Batman não precisa muito mais do que isso, especialmente para um primeiro jogo, que eles estavam aprendendo a como fazer jogos Lego Batman. E justamente por ter sido o primeiro, todos os outros evoluíram a partir dessa base. E até por isso que ele não é o favorito da galera. Geralmente os favoritos são Lego Batman 2 ou o 3. Então, o Lego Batman 1 definitivamente tem uma boa base, mas era uma base que dava para aprimorar. É curioso como esses jogos não tinham tanto fanservice. Tipo, claro que o jogo tem fanservice, mas a gente está falando de uma época que a palavra fanservice nem era popularizada. Não existia uma equipe dentro do jogo só para colocar easter eggs. E nesse ponto, Lego Batman tem muito pouco. E não que ele precise ter. Na verdade, isso até funciona para o jogo, porque
As coisas que tornaram ele único são totalmente dele. Ele é tão icônico que hoje os jogos fazem referência ao Lego Batman 1. Mas então, a pergunta do início do vídeo. Esse jogo é só nostalgia e ele tá datado? Não, absolutamente não. Acho que é um jogo sólido que super se segura nos dias de hoje. Os bugs me incomodaram na versão do PC, mas também nada que destrua a experiência. Quero dizer, excluindo o bug do carrinho, né? Que aí sim foi um problema. Lego Batman é divertido, é acessível, às vezes é um pouco confuso no que você precisa fazer para avançar na fase, mas ele tem muito mais acertos do que erros, especialmente se você jogar com um amigo. Entre as campanhas dos heróis e dos vilões, eu prefiro a campanha dos vilões pela variedade de personagens, só que ao mesmo tempo que Lego Batman é um jogo bom, ele também foi superado completamente pelas suas sequências. Talvez por isso que alguém prefira jogar direto o Lego Batman 2 ou o 3, e quer queira ou não, é um jogo icônico. Foi aqui onde tudo começou. Vale a pena sim jogá-lo. Sinceramente, eu acho que é um jogo nota 7. Mas galera, essa daqui é a minha opinião sobre Lego Batman ou videogame. Foi ótimo jogar esse jogo em preparação ao Lego Batman Legacy of the Dark Knight, e eu quero ver a opinião de vocês agora nos comentários. Que nota vocês dão para esse jogo? Foi injusto em alguns aspectos? Comentem aqui embaixo. E no mais, gente, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. E esse foi o vídeo da retrospectiva de Lego Batman 1. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.